Mas na China você só foi para passear ou foi para morar? Não, fui fazer um curso. Ah, sim. Fui fazer um curso lá. Fazer o aprimoramento em Tai Chi Chuan. Gostou Sim, do país? sim. É? Aquele negócio que o pessoal fala de comida lá, Ah. é verdade. Nossa morcego lá, grilo. Essas coisas não, essas coisas só existem numa região lá, é comida exótica, né? Aham. Região Não do é- Covid. Não é bem... não vou nem entrar nesse assunto polêmico de Covid, porque a gente vai discutir muito, né? Vai. Mas enfim, numa região lá que tem essas comidas exóticas, numa feira, tá? Não é na China inteira, é um pedaço da China lá e tal. Mas eu não gostei muito do paladar, eu não gostei muito do tempero deles lá, né? Meu paladar não foi muito bom para aquilo lá, não. É que nem aqui, a gente usa sal, cebola e alho praticamente em quase tudo, né? Sim, Sim. E lá eles usam um condimento, que eu não sei qual que é, em quase tudo. entendi. E esse condimento não me agradou, não. E ele é ardido? Ele é o quê? Não sei definir Nossa, o sabor. É ruim. Entendi. Eu só sei que é ruim. Eu não quero mais Né? pra lá. Eles põem alface em tudo. Não, alface, então. Alface eles comem alface cozido, não é ensalada. Eu nunca comi salada na China, todos os dias que eu fiquei. Por causa de cólera, eles não comem alimento cru. Ah, É só cozido. cozido. Então imagina comer uma salada cozida. É esquisito. Nossa, alface murchinho. É, Meu alface Deus, murchinho. que triste. Alface murchinho não tem aquele crocante. É alface, né? Aí Pra teve quê? coisas, carne, por exemplo, eu procurei não saber o que era. Eu comi. Ah, é? Diz que eu o hot comi. dog lá deles é diferente do nosso. Lá é o legítimo. É legítimo Lá. doguinho. Você come legítimo doguinho. Ah, Agora que ela entendeu. Eles comem cachorro. entendi, gente. Coitadinho. Bom, essa história de comer cachorro na China é só uma parte também, tá? Não, é mais não, na sim. Coreia, porque eles lá, pessoal. É que tem uma cultura deles lá, que na época da guerra eles passaram muita fome, então eles precisavam comer o que tinha. Sim. Me passava um cachorrinho. Então, às bom. vezes eu vejo assim, o pessoal criticando muito, né? Mas ninguém passou. Aqui no Brasil, fala assim que a pessoa passa fome. Não, eu acho que ninguém passou fome, não. Igual a esses países que guerrearam durante anos e anos e anos. Né? Não, eles chegaram ao extremo, né? Eles chegaram ao extremo. A partir do momento que passa a entender a história da pessoa, você vai ficar mais comovido e fala, pô, então, Sim, então eu não agora vou eu criticar. entendo, né? Não, e de repente, sei lá, a gente come. Que na Índia os caras não comem vaca, né? Uhum. Pra eles é absurdo de comer. E é o que a gente mais come aqui. Então é a gente muito mais consome. cultural isso, né? Tem que saber muito da história do país e saber o que aconteceu pra falar, por que o cara come morcego? Sei lá, né? Eu não gosto do Batman, não sei, mas tá lá. Tem toda uma história por trás. E aí depois descobriu, né? Que você falou assim, pô, não tem nada a ver com morcego esse negócio do Covid, né? Então, mas enfim. Aí abafou o caso porque teve americano envolvido, então deixa quieto, não vamos falar não. Porque enquanto era só chinês, tudo bem, vamos meter Aí o pode pau. meter a boca. Agora que não envolveu americano, vamos deixar quieto, abafar o caso aí. Ai, complicado. Assuntos para... Ele falou que você não comeu. A Angela falou, não comeu salada, mas comeu escorpião na China. O escorpiãozinho foi gostosinho. Eles tiram o rabinho, né? É crocante. Lembra algum... Barata. Olha, Cebolitas. cebolitas, é boa. É baconzitos, né? Não, só me Crocantinho. lembrou formiga. Pô, nunca comi formiga. Então, meu. Você já comeu formiga? já. Vixe, talvez não seja da época de vocês, mas quando eu era criança, a gente comia muito formiga. Tá na Jura, passava aquelas revoadas. Nossa, a gente pegava de monte Fritinha? aquilo lá. A gente colocava no forno, ou assado, né? E comia, era gostoso, crocante. Opa. E gafanhoto também, gostosinho. Crocantezinho também. Acho que gafanhoto é bom mesmo agora. O Rei Leão fala, né? Viscoso, mas gostoso. Ele gosta das outras, né? Das larvinhas. Eu não sei. Eu tenho vontade de experimentar. Eu sou curiosa. Ah, tô de boa, hein? Não. Não mesmo? Um escorpião, uma formiguinha, não, tô sossegado. Sinceramente, eu não senti assim aquele. Eu comi com um certo receio, né? Mas falei, vou experimentar. Né? Eu não comi o escorpião inteiro. Claro que eu dividi, né? Vamos comprar um, vamos ver como que é esse negócio. Porque eu sou bem grande. É um escorpiãozinho grandinho até. Não é esses Entendi. aqui. Não é assim aqui, né? Não. É um grandinho. Mas comi, assim, sinceramente, gostosinho, mas dá a impressão que é uma massinha. Sabe quando a massinha passa do ponto e fica durinha, amarguinha? Parece que tá comendo um pingo douro. Ou polvo. Massinha durinha. É polvo, né? Que é durinho. Não, polvo não. Não, Polvo polvo parece não. um chicletinho. Peraí. Parece um chiclete, né? Aquele branco. Não, mas qualquer. ele é durinho, tipo um pingo duro. Que ele forma uma massinha dura. Mais Chega e duro. estrala, Entendi. Crocante, amor. Vamos parar de falar da Elma Chips?
É, né? Já tá se perguntando por que eu como 7 sacos de cebolitas. Por que eu como já 7 tá sacos de dando cebolitas? Lá na China, um Burger King caía bem lá. Faria bem. Porque... Mas não entra, né? Burger King até que entrou, McDonald's que não entrava na época. Hoje entra tudo, né? Mas É naquela gostoso época não igual tinha. aqui? Você não Burger chegou a King? comer? Eu não comi aqui Burger King, Ah, acredita? tá. Eu comi lá. Porque aqui muda, viu? Você vai, tipo, em Prudente, aí você... Onde que a- nós fomos que tava muito... Bauru tava horrível. Nossa, Mas Bauru. não é. Acho que é tipo assim, o hambúrguer, ele é igual em todo lugar, mas o preparo, né? O cara deixa às vezes passar. A gente comeu um em Bauru, pelo amor de Deus, tava... Nossa, deu dose. Quando eu cheguei no Japão, logo que eu cheguei lá, me ofereceram pizza. É pizza de frutos do mar. Lá é comum. É, o que tem, né? Esquisito, mas tudo bem. Gostou? É gostoso. Parece que tá comendo frutos do mar. Que bom! Que bom! Não, mas é porque é o alimento que eles têm em volta deles. Ali, Aham. né? Duro se oferecesse um churrasco lá, ia ser meio estranho. E foi fácil você se adaptar? Lá no Japão? É. Até que foi. Foi mais fácil me adaptar lá do que a volta. Dirigir. Foi mais fácil dirigir lá do que dirigir aqui. Mas você tirou carta aqui? Tirei carta aqui, mas eu fui lá com 19. Tirei carta e praticamente Já foi. fui. Aí lá eu fiquei 12 anos, né? Sim. Então, aí quando eu voltei pro Brasil, nossa, ia pegar o carro, vira e mexe, dava uma dedada na porta pra ir trocar marcha. Pá, Do outro lado, do outro lado. Andar na contramão. Eu vi o que o Alexandre falou também, né? Sim. Sim. Aham. E eu tive um amigo meu que ele falou, precisa ir pra... Ele ficou um bom tempo no Japão, o Leonardo. E quando ele chegou, ele precisava ir pra Damantina, a Secretaria de De educação. Educação. E falou, vamos. Falei, você quer que eu dirija? Eu falei, não. Então você sai da contramão. Na pista, né? Flash, melhor você ir, então. Voltando do dia da Mantina, quando eu tava fazendo fisioterapia, né? Quando tava fazendo, eu voltei, eu vim na contramão. Quando chegou ainda bem que não tinha carro nenhum, era mais tarde. Você sai né? buzinando ainda. Cara louco. Eu vim na contramão e eu fiquei pensando, nossa, eu não tô. O trevo de Flórida ainda era aquela baixada, né? Sim. E eu lá de cima eu fui descendo, aí eu vi o carro lá na contramão. Falei, que esse carro tá na contramão? Aí eu pensei, não, sou eu. Aí eu... Tô no Brasil. Mas é porque é hábito, né? Quanto tempo você ficou? Você ficou muito mais tempo dirigindo do outro lado, né? Sim. Cara, que loucura. O Alexandre não estranhou tanto a gastronomia de lá. Você já sentiu alguma coisa? Não, quando eu cheguei lá, não. Se bem que eu não comia comida japonesa aqui, né? Mas como eu fui daqui pra lá preparado que eu comia comida diferente, até tranquilo. Psicológico já trabalhado já, né? E quando eu fui lá, eu não sabia o que ia encontrar. Então, o que eu levei na minha mala? Nem roupa praticamente eu levei, né? A gente estava numa situação meio precária. Eu levei óleo, Só não levei ovo, né? Mas levei óleo, levei miojo. Eu não sabia como que ia ser. Levou um pouco de comida daqui. Levei comida daqui pra lá. E sabonete? Lembrei Sabonete. Eu levei Lembrei todas de um essas caso. coisas também. E cheguei lá, minha mala extraviou. Fiquei uma semana só com a roupa do corpo. Puta merda. Aí, essa semana com a roupa do corpo, eu tinha que usar aquela roupa, ir pra trabalhar, chegava lá, eu colocava o uniforme da firma, né? Só que eu não podia colocar roupa por baixo, porque depois não tinha roupa pra voltar. Então eu ficava com aquele uniforme de brim. Nossa. Um frio. Não, eu saí daqui no calor. E lá é frio. Lá é frio. Eu cheguei verdade. em dezembro lá. Muito leve. frio. Bem pesado o inverno. Então eu não parava de trabalhar pra não esfriar o corpo. O pessoal, aqui o quê? Quer dizer, intervalo, né? Intervalo. Eu falei, eu não vou parar não. E ficava lá pra ficar movimentando. Porque... Dá-lhe hora extra. E foi engraçado que conheci um colega lá, o Jiraya, né? Ele é de Cotia. Ele é muito engraçado. Ele falou assim... Jiraya de Cotia. E ele chegou e falou assim, comigo aconteceu isso também. Eu extraviou. Depois de um tempo... Bom, aqui pode falar, tudo bem. Eu ficava assim... De pau duro e de cu piscando, não sabia por quê. Aí, quem foi, né? É que eu tive que virar a cueca de trás pra frente, um ficava sentindo o cheiro do outro, e aí falava, tomar um banho. Ai, caralho. E ele extraviou a mala também, então, assim, aí a gente compartilhava. Então o pessoal ajudava a gente ali, né? Mas aí depois chegou a mala. Tem uma comunidade boa de brasileiros, né? Geralmente você fica com brasileiros por perto, né? É mais tranquilo, talvez, pra É que se quando eu adaptar. cheguei, eu fui pra um lugar onde não tinha praticamente brasileiros. Eu fui pra uma ilha. Entendi. Eu fui pra ilha de Shikoku, lá tinha pouquíssimos brasileiros lá ainda, né? E foi isso em 92, então não tinha muito mesmo. Entendi. E naquela época os japoneses gostavam muito de receber estrangeiro. Eles gostavam que a gente fosse na casa deles para conversar mesmo, sem saber falar muito japonês. Eles gostavam que interagir, né? Uhum. Aí depois, com a chegada de muitos brasileiros, e aí o brasileiro começou a aprontar lá também, né? Aí eles começaram a cortar, tesourar. Brasileiro é o gafanhoto, né?
chega destruindo tudo. Tem até É raciocínio uma complicado. classe, viu? Não vamos dizer, não vamos generalizar, não, não mas tudo, é é. uma. É. Até a galerinha que é complicado. Um pessoal que quer. E lá no Japão o pessoal já é muito mais evoluído, vamos dizer assim. Por isso que eu não consegui ficar lá. Lá eles respeitam muito um espaço do outro, tem muito disso. Isso é natural deles. E não vou dizer todos, né? Mas pelo menos eu não tive muito disso. Então eu trabalho muito meu lado egoísta. Então eu gosto de fazer as minhas coisas como terapia. Sei lá, mexer com máquina de solda, eu mexo com marcenaria, eu mexo com algumas coisinhas assim como terapia. Entendi. E lá no Japão eu não podia fazer isso, por causa do barulho, atrapalha os outros, tal. E eu falei, não aguento ficar aqui. Aí eu voltei, falei, não, aqui eu faço. Então no fundo do consultório lá eu tenho a minha oficina lá e fico mexendo nas minhas coisas. Entendi. E quando eu te perguntei se foi difícil se adaptar no Japão, você disse a volta pro Brasil. Por quê? Ah, então. Porque o que aconteceu O na calor. volta? É a temperatura. O povo não dá seta. O calor. É, o povo não dá seta. Falando em calor, foi um caso sério, porque eu saí de lá, depois eu volto nessa história. Eu saí de lá num frio danado. Então eu vim e eu comprei uns ternos bons na época, tudo. Então eu falei, como para aliviar peso na mala, eu vou com essa roupa. E lá tava frio, então eu coloco sobretudo, coloco aquela roupa por baixo, mijão, né? E o terno e tal. Quando eu cheguei no aeroporto, nossa, o calor. Aí eu fui pegar o prata pra vir Com toda essa roupa. pra cá, pro interior, com toda essa roupa. Falei, vou trocar como aqui? Vou colocar onde depois, né? Que trocar. E aí, eu falei assim, olha, eu praticamente chocou, veio com 3 pintos, porque... Caramba. Muito quente, muito Aham. quente. Caralho. Então, e a adaptação que eu tava falando que é difícil, porque a gente tem uma ideia de que vai encontrar as coisas do jeito que deixou. E claro, deu 12 anos depois, tá bem diferente, mas eu tinha ideia de 1992, Entendi. né? Chegou em 2004. 2004. 2004, bem, Dá uma bela de uma mudada. bem diferente. Então o choque foi mais nisso. Sim. Aí você já chegou e já abriu a clínica. Foi, eu cheguei em dezembro, não, em dezembro, cheguei em dezembro. Em março eu inaugurei o consultório, que era lá na Rui Barbosa ainda, né? Inclusive quem me deu uma força danada foi o Eduardo lá da Farmais na época, porque ele foi nosso fiador, tal. Porque a ideia era ir pra Tocantins, né? Eu ia pra Palmas. Ali do lado. Eu tava lá no Japão, tanto faz, ir pra cá ou ir pra lá, né? O pulo é até menor, né? Do que o Tocantins do Japão. Então eu ia pra lá, mas aí meu irmão fez fez a matrícula, ó, fez a inscrição do vestibular aqui pra mim. E aí eu fui fazer, eu cheguei numa sexta-feira, no sábado era o vestibular, sábado e domingo. Caramba. Aí eu já fui fazer o vestibular, falei, vou ver como tá o nível de conhecimento. Aí depois eu tive o comunicado que eu passei. Que maravilha. Tava bom. Aí eu pensei, que deve ser uma porcaria. Porque se eu fiquei 12 anos, 13 anos praticamente sem estudar, eu chego e passo, então deve ser boa não. Mas mesmo assim eu vou lá ver. Aí eu vi a estrutura, na época a FAI estava no começo da fisioterapia, eu vi a grade lá dos professores, eu vi que eram tudo professores bons da Unesp e tudo. Eu falei, olha que legal, tá diferente. Aí vamos lá então, vamos ver. Aí eu comecei a procurar de baixo para cima, né? E não achava, falei, foi fake news. Aí vi que tava lá em cima o nome, falei, ixi, agora eu sei que tenho certeza que não é bom não. Mas aí Foi muito bem classificado. aí fazendo o curso, tudo, eu vi que foi muito bom, tal. Inclusive eu tinha muita discussão com alguns professores, né? Eu era até mais velho que alguns professores, justamente por conta desse aprendizado no Japão. Cheguei aqui, aí teve uns professores que falaram, Sandro, o negócio é o seguinte, cara, não discute não. Aqui é fisioterapia, Japão é Japão, tá? Aí eu falei, tá bom, não vou discutir não. Então comecei a aprender. Por conta de cultura, de maneira que trata algum... É a maneira de visão da medicina. Entendi. Aqui no Brasil, as pessoas acreditam que o vírus entra no corpo, a bactéria, por isso que a pessoa adoece. Lá no Japão é o contrário. A pessoa adoece, por isso que o vírus entra no corpo. Entendi. Ela tá fraca, por isso que tá Então, vulnerável. Né? E para mim faz muito mais sentido isso do que na época esse professor falou isso para mim. Então eu debatia muito, né? Debatia muito isso. E aí ele falou, esquece, senão a gente vai discutir aqui, fisioterapia. Eu falei, tá bom então. Me anulei em relação a isso, chegava em casa, ficava estudando, tentando encontrar um jeito de unir tudo isso aí, porque pra mim era tudo a mesma coisa. É igual a religião, fala, pra mim religião é tudo igual também, né? Tem os dogmas cada um, tal, Sim. mas pro fim é tudo a mesma coisa. Todo mundo quer acreditar em alguma coisa, em uma coisa que pode trazer paz e tudo mais. Então, é só respeitar, né? Sim.
E foi assim. Quando eu cheguei aqui em Dracena, já montei o consultório e comecei a conciliar o consultório com a fisioterapia. Então, para mim, foi um estágio já, estágio remunerado, né? Legal, isso é bom. Estágio remunerado. E desde então eu fui buscando. E aí, por conta do trabalho aqui no consultório, fui vendo que havia umas necessidades maiores. Não era só o físico, porque as pessoas não estavam conseguindo melhorar. Então, tinha que buscar alguma coisa. Aí comecei a buscar, fazer curso de programação neurolinguística, curso de hipnose, curso de medicina germânica, psicobiologia, né? Bioalinhamento. E fui buscando esses cursos para agregar com tudo isso, né? Foi se aperfeiçoando, né? Quanto Sim. mais conhecimento, que nem você falou, a pessoa chega e diz, tô com uma dor nas costas. Pela quantidade de coisa, de técnicas que você sabe, você consegue falar, tal coisa acho que é pra você aqui. E agora eu vou fazer, o último curso que eu tô fazendo é de Enneagrama também, né? Para trabalhar essa parte da anamnese, para ajudar a identificar o perfil da pessoa, né? Tá agregando. Também tem uma outra empresa, além do consultório, porque lá no consultório é aquela coisa, se eu trabalho eu ganho, se eu não trabalho eu não ganho. A gente vai chegando numa certa idade que precisa ter um segundo plano, né? Sim. Com certeza. Como diz aquela frase, cave um outro poço enquanto ainda tem água dentro. E aí eu comecei a pesquisar, e uma colega minha me chamou, me conversou comigo para poder viajar pagando menos, ou viajar de graça, ou receber para viajar. Falei, opa, gostei desse negócio. Aí ficou bom. E aí fui conhecer a empresa e eu trabalho também nessa outra área. Então eu ajudo as pessoas a viajar por menos. Em novembro fui levar meus pais para fazer um cruzeiro, né? Onde o valor desse cruzeiro sairia em torno de R$20.000, né? Para 4 pessoas. Aí pela empresa eu pagaria 12, né? Economia. Só que eu não paguei. Então, por conta desse projeto de marketing. E aí a gente tem essa possibilidade. Melhor cruzeiro. Melhor ainda, né? Cara, Isso. quando é de graça a gente economiza mais. O desconto é maior, como diria o Júlio. Então tem essa possibilidade. Hoje a gente procura parceiros comerciais, pessoas que querem também desenvolver esse projeto. E estamos aí. Então as pessoas que quiserem entram em contato e a gente conversa. De repente, se for para a pessoa para mudar de vida, ter um ganho extra, uma renda extra, né? Entendi. E trabalhar de casa, na segurança do lar. Então, hoje o home office tá aí, né? Todo mundo viu que funciona.